o SP Invisível é um projeto que foi criado por mim e o Vini. Só uma correção, eu não sou jornalista, eu sou cineasta, eu faço faculdade de cinema. Então, esse projeto começou assim, um coletivo, que eles se juntaram para tirar foto de tudo que era invisível na cidade de São Paulo. Essa era a proposta. Então a gente colocava no Instagram tudo que era invisível na cidade de São Paulo. Então, saíram dali saíram casas, prédios, favela, tudo que as pessoas que participavam daquele coletivo achavam invisível. E muito mais que isso, a gente viu uma singularidade em alguma das coisas ali. Haviam pessoas, e essas pessoas não eram qualquer pessoas. Elas eram moradores de rua, pessoas que estavam em situação de invisibilidade realmente, que a gente passava por elas totalmente despercebido e elas estavam ali. E a gente parou e falou, meu, esse projeto está aqui, esse nome é incrível, tipo, e o que a gente vai fazer com isso, sabe? A gente sempre foi um grupo de amigos, era eu, o Vini e mais um colega nosso. E aí o Vini falou assim, meu, se a gente começasse a contar a história desses caras. Aí eu falei, meu, vamos fazer um filme de cada cara por semana. Aí, tipo, o Vini falou, não, filme não, meu, eu escrevo. Eu falei, então, você escreve o roteiro? Ele falou, não, vamos fazer um jornal de um morador de rua. Aí ele falou, meu, jornal de cada morador de rua, não vai dar certo também. E esse nosso amigo era um pouco mais consciente, tanto é que ele não tá aqui hoje, né? Ele falou assim, meu, peraí, vamos colocar o pé no chão. Você tira foto, vamos diminuir um pouco isso, né? Veja a gente fazer um filme, por que você não tira fotos dos moradores de rua? E o Vini faz um texto, um pequeno texto, não precisa ser um livro, né? Porque jornalista gosta de escrever um pouquinho. E aí a gente falou, pô, legal essa ideia, né? Vamos começar a fazer isso, é algo simples. E o nosso primeiro dia na rua foi assim, meu, e aí, o que a gente vai fazer, sabe? Tanto é que, inicialmente, a gente não sabia o que fazer mesmo, porque você vai ter contato com uma outra pessoa que você nunca conheceu. Mas a gente percebeu que, durante a nossa vida toda, a gente foi treinado para isso, inconscientemente. A gente foi treinado para conversar com pessoas que a gente realmente não conhecia. Acho que foi não sei, talvez um dom que a gente recebeu, sei lá. E a gente, individualmente, começou a sair por São Paulo. No meu cotidiano, eu saía da faculdade, tinha alguns moradores de rua e falava, meu, vou conversar com esses caras. Então, um dia eu sentei, comecei a conversar com o cara, e aprendi da história dele. Eu vi que, na verdade, a gente estava tendo ali um diálogo, sabe? Esses dias um morador de rua me ensinou o que é um diálogo. Ele falou pra mim, um diálogo é algo que você entra na minha mente, eu entro na sua. Eu falei, caramba, isso é incrível. E a gente estava um dentro da mente do outro, e eu falei, meu, como é que a gente vai sair daqui agora? Porque a gente está muito conectado. E aí a gente falou assim, meu, vamos fazer o seguinte, vamos tirar foto que eu preciso vir fazer outra história, porque essa daqui já está muito para mim. Então, cada história, cada contato com um morador de rua é algo que enche muito a gente faz isso com muito amor e paixão. Então, eu saía pela cidade, dentro do meu cotidiano, e fazia essas histórias. Conversava com o morador de rua, pegava meu celular e tirava a foto dele. E o Vini no cotidiano dele. Ele saía pelo lugar dele e fazia pelo lugar que ele passa, encontrava um morador de rua e tirava uma foto dele e escrevia e gravava a história dele. Então toda a gravação eu passava pro Vini e toda a foto o Vini me passava. E a gente foi fazendo isso durante um tempo. E era muito trabalho pra gente, sempre foi só nós dois, assim, acho que a gente ficou... Agora tem mais 3 pessoas com a gente, mas a gente ficou só nós dois, acho que 1 ano e meio, assim. A gente já tem 2 anos de projeto, então... tá sendo muito incrível pra gente isso, cada vez é um aprendizado. E voltando à história, quando eu passava a história pro Vini, e quando a gente percebeu aquilo estava dando tanto trabalho pra gente, a gente estava assim, meu, mas aí, onde é que a gente quer chegar? O que a gente quer com isso? A gente não sabia, a gente, depois de 2 meses, parou de fazer o projeto. E a gente tinha mais ou menos naquela época, acho que vamos colocar aí uns 500 seguidores. E esses 500 seguidores, a gente falou, meu, são o nosso ciclo de amigos, né? Tipo, eles já entenderam o que a gente quer dizer, né? Então a gente parou. E a gente estava até junto uma vez que uma amiga nossa falou assim, meu, por que vocês pararam de fazer o SP Invisível? É incrível, a gente gosta pra caramba. A gente falou, meu, dá um maior trabalho, tipo, faz você, sabe? A gente já tá muito cansado. Mas a gente realmente percebeu que a gente tinha uma vocação pra isso. E que as pessoas esperavam isso da gente. A gente voltou e falou, meu, vamos levar esse projeto a sério agora, né? Vamos sair nós dois, todo fim de semana. A gente vai tirar a melhor foto que a gente puder, a gente vai fazer a melhor entrevista que a gente conseguir.
E a gente começou a fazer isso. A gente começou a fazer isso e a página começou a ganhar uma relevância que a gente não esperava. A gente começou a ser chamado para programa de TV, começou a ser chamado para entrevista, começou a ser chamado para diversas coisas que dois moleques de 18 anos, 19 anos nem sabiam o que era isso, sabe? Mas a nossa, acho que eu gosto de acreditar que a nossa maior, o que a gente mais ganhou com tudo isso não foi o reconhecimento das pessoas, nem aonde a gente chegou, nem quantos seguidores a página tem, mas o tanto de histórias que a gente conheceu. A gente já tem, acho que, uma média de 250 histórias com essas pessoas. E é aí onde a gente está hoje. E quando a gente foi chamado para vir aqui, a gente recebeu um e-mail, o Vini me falou, a gente está indo falar numa padaria, né? Aí eu falei, numa padaria? Aí eu falei, já escutei muita história, já vivi muita coisa. Aí eu falei, vamos ler de novo. Falei, uma padaria. Aí eu falei, tá. Vamos lá. Aí o Vini falou, não, beleza, demorou, a gente vai. Eu falei assim, mas Vinão, eu não vou falar hoje. Pra vocês verem, eu já tô falando pra caramba. E aí eu falei assim, dá uma introduzida, porque assim, eu e o Vini, a gente sempre constrói tudo muito junto e a gente faz um projeto tenta unir muito as coisas, sabe? Porque nós somos pessoas totalmente diferentes. Você pode ver assim, mais ou menos. Né? Então, eu falei, então vou contar a história do projeto e ele falou assim pra mim, preparei um negócio incrível sobre choque pra vocês. Eu falei, da hora, velho. Eu não quero nem entrar nisso aí, porque você é o cara pra falar disso. Então, com vocês agora, Vinão, e ele vai falar um pouco sobre choque. Valeu, galera. Obrigado. O diferente choca porque a gente não conhece. Falta informação sobre o diferente, causa medo. E por essa falta de informação, o diferente causa medo e não empatia. Ninguém sente empatia pelo que não é visto, não é reconhecido, pelo que é invisível. Tipo, calma aí. E aí, qualquer verdade que é revelada sobre o invisível causa um impacto, causa um choque. E por isso as verdades têm que ser reveladas aos poucos, embora haja algumas que precisam ser reveladas do nada, porque esse impacto é necessário. E aí eu fiz um tópico aqui de 5 verdades, 5 choques que o SP Invisível causa ao revelar as verdades. Não vai ter um perdido. A primeira verdade que o SP Invisível mostra, como a gente vê aí. O invisível não é generalizado. Cada pessoa é única. Não são os moradores de rua, não são os refugiados, não são os transexuais e qualquer outra minoria. O José, a Maria, o João, a Carla, a Laura, o André. E sendo cada pessoa única, cada uma tem um problema, cada uma tem sua história, cada um tem o porquê de estar lá, cada um tem os que querem sair, tem os que não querem sair. Tem os que... Cada pessoa é única, isso que a gente quer mostrar. Isso o SP Invisível choca, porque às vezes a pessoa fala, não sabia que tinha tanta gente diferente assim. Tem desde do cara que usa crack até o Dino, que foi um cara que a gente conheceu esse último passeio aí, que ele faz o nosso trabalho dentro da rua, ele conta histórias de pessoas que estão na rua. Através de um jornalzinho lá que eles têm. E isso causa um choque, porque a gente chega muito cheio de generalização, preconceito, e para todos, não só para a rua, mas para todos os grupos assim. E o segundo, a dor do invisível não é para ser sentimentalizada, mas sentida. Uma vez que a gente sabe que ele não é generalizado, é único, a gente não pode resolver o problema de uma única pessoa. A gente não pode ver o cara, saber que ele passa por um câncer, não sei, por um vírus, um soro positivo, que muita gente na rua tem, e continuar dando R$2, achando que vai só por desencargo de consciência. A gente tem que, se a gente tiver com tempo e disposição, lógico, o que você está precisando? Esse está precisando de uma coisa, aquele de outra. E aí resolver com empatia, de igual, e não uma ajuda horizontal. Não uma ajuda, toma aqui um pão, que o cara nem está com fome.
não uma ajuda por desencargo de consciência, assim. O Galeano fala isso uma vez num livro, que ele fala que quando a gente ajuda de maneira sem conhecer o nome, verticalizada, é numa ajuda meio de caridade. Toma um sapato, pé de pobre não tem tamanho, não sei nem se você calça esse número, mas é o que eu tenho. E quando a gente ajuda de uma maneira que a gente conhece o nome da pessoa, sabe o que ela está passando, racionaliza essa dor dele, a gente passa a ajudar de uma maneira de justiça, ao invés de caridade, é mais horizontal. E é isso que o SP Invisível mostra também, que a dor do outro não é para ter, tadinho, o morador de rua. É para ser, o José, vamos ajudar ele. Terceiro, o SP Invisível mostra a nossa capacidade de não cuidar um do outro. A pessoa em situação de rua que a gente relata é um exemplo só. A gente conta a história, mostra o que ela tem, que ninguém sabia, sei que lá, mostra que todas as particularidades dela, mas a gente não tem obrigação de conhecer ela, é muito distante. Mas quantas vezes a gente não conhece nada disso de uma pessoa que trabalha com a gente todo dia? E é um exemplo, tipo, a gente conta história de pessoa em situação de rua para você ouvir o cara que trabalha do seu lado, às vezes. Não é nem para você sair conversando com um morador de rua. Pra gente se preocupar com a pessoa do nosso lado, pra gente, o que você está passando, o que eu posso te ajudar. Tudo isso que a gente mostra na SP Invisível para ser usado com todas as pessoas. Inclusive o não julgar, tipo, a gente mostra que muita gente na rua usa crack. Só que aí, isso era uma coisa que nós tínhamos mesmo. A gente chegava na rua no começo do projeto, a gente falava, cagando um monte de regra. O cara falava, sou viciado em bebida. A gente falava, não pode beber, não sei o que lá. Já falava um monte. Aí agora o cara fala, tô bebendo, não sei o que, tô viciado em crack. Se ele não fala que quer melhorar, a gente também não fala, porque aí ele fala, eu bebo pra dormir. Eu bebo porque minha filha me odeia, e tem vários problemas, vários porquês fazer o que faz. E isso a gente mostra no SP Invisível para ser usado por todas as pessoas. Tipo, minha mãe é professora. E ela faz muito isso, tipo, por que você está causando na aula? Ao invés de dar uma bronca, uma não sei o que na hora, uma advertência, ela chega e fala, como é que tá na sua casa? Bem que eu não trabalho de psicóloga. Isso acho que é invisível mostra, a nossa capacidade de não cuidar um do outro. O quarto ponto é que o invisível é muitas vezes igual a gente. A gente viu que na rua tem muitos sonhos, muitos pais, muitas mães, muitos filhos. E o que torna ele muito distante da gente é só um detalhe. É o fato dele estar na rua. A gente fez uma série um dia de adolescentes invisíveis na época desse debate da redução da maioridade penal. E a gente viu que muitos deles têm o sonho de fazer um intercâmbio. Eu fiz um intercâmbio, o André também. Muitos deles têm o sonho de jogar basquete, eu joguei basquete. Então o que torna invisível é um detalhe só. É o fato de estar na rua, nascer num lugar, sei o quê. Então a gente tem que ver também que o invisível é muito igual a gente, mais parecido com o que a gente pensa. Isso é uma verdade que a SP Invisível mostra e choca. E cadê o quinto? Aqui. E aí, quebrando todos os outros pontos, o quinto é que o invisível não é invisível. É que a gente escolhe o que a gente quer ver e o que não quer ver, e a gente que é cego mesmo. A real é que ele sempre esteve ali. O Anésio sempre esteve ali fazendo capoeira no Anhangabaú. A gente que não escolheu ver o Anésio, ou escolhemos ver um saco de lixo lá jogado, mas não o Anésio. A gente não quis falar, você é uma pessoa. E a prova disso, que a gente escolhe não ver, é, sei lá, quando a gente está saindo do almoço do trabalho com todos os amigos do trabalho, aí tem um cara lá no cantinho, a gente viu o cara, mas não quer ver o cara. A gente passa reto assim, segue pro trabalho, pra firma. E o que deixa claro isso, que eu fiquei, será que é mesmo? A gente não quer ver, ou ele é invisível mesmo? Mas aí eu falei, a gente não quer ver mesmo. Isso fica muito claro, por exemplo, no Farol. É a única vez que a gente não pode escolher não ver. A única vez que a gente tem que ver o cara, que vem na nossa cara. E o que a gente faz? A gente fecha o vidro. Porque, não tem mais como te negar.
A única opção que eu tenho agora é fechar o vidro. Ou também quando o cara, você tá almoçando num lugar que é aberto, vem te pedir um almoço, você fica todo desconcertado, porque, pô, eu sempre evitei te ver, agora você tá aqui na minha frente. E por que a gente escolhe não ver? Porque a partir do momento que a gente enxerga uma pessoa, uma coisa, isso vem responsabilidades. A gente, por exemplo, se aquela lâmpada tivesse para cair e tivesse uma criança ali embaixo e caísse na cabeça da criança, e só eu vi, mas não avisei que a lâmpada estava para cair, a culpa não é de quem instalou e com o tempo ela foi ficando caindo. A culpa é minha que não avisei que tinha a lâmpada quase caindo e só eu vi e a criança levou uma lampadada na cara. Junto com você enxergar o problema, vem essa responsabilidade. E o Saramago deixa isso muito claro no ensaio sobre a cegueira. A princípio, todo mundo ficou cego, ficou uma menina lá vendo, a princípio ela achou, pô, que legal, tô vendo, sei o quê. E aí com o tempo ela foi vendo, pô, eu não quero ver. Tá todo mundo se ferrando aqui, eu quero ficar cega também, porque tá difícil. Ela não queria lidar com essa responsabilidade de enxergar. E logo ser a única a ver o problema. E aí, para fechar e contextualizar tudo isso, e é uma coisa que eu baseio bem o projeto, assim, tem um filósofo chamado George Berkeley. Ele fala que ser é perceber e ser percebido. Uma pessoa uma coisa só é, quando ela percebe e é percebida. Tipo, uma pedra a gente percebe, mas como ela não percebe a gente, ela não é uma pessoa. Uma pessoa em situação de rua é o contrário. Ela percebe a gente. Mas como a gente não percebe ela, até a gente não perceber ela, ela não se torna um ser humano. Tem que existir esse caminho mútuo. Tipo, eu gosto muito dessa frase para resumir bem o projeto. Então, resumindo, os 5 pontos são esses. O invisível não é generalizado, cada pessoa é única. A dor do outro, a dor do invisível tem que ser sentida com empatia, racionalizada e resolver uma por uma, não sentimentalizada e generalizada. Ó, que dó do invisível. E o espelho invisível choca ao mostrar nossa capacidade de não cuidar um do outro, do nosso próximo. Choca ao mostrar que o invisível é igual a gente. E que o invisível não é invisível, que é a gente que não quer ver o invisível. E a gente escolhe não ver. Muito obrigado. Eu queria perguntar para vocês como que é o approach de vocês, a aproximação, quando vocês vão, como que rola essa conversa, como que vocês... Porque eu imagino que é um público que às vezes querem conversar e às vezes não, e é difícil. Queria saber mais. Geralmente eu vou até a pessoa e falo, e aí, tudo bem? Tipo, eu iria até você e falaria, e aí, tudo bem? Prazer, como você chama, né? Porque, assim, o que a gente faz é a mesma coisa que a gente faz aqui, a mesma coisa que você faz na balada para conhecer uma pessoa nova, entendeu? E aí, tudo bem? Tipo, prazer, meu nome é André, sabe? Tipo, quantos anos você tem? A gente... Posso sentar aqui? Posso sentar aqui porque a gente está invadindo a casa do cara. Então, tipo assim, para ser um pouco mais específico, bom, se o cara está sentado, a gente sempre está sentado. Se o cara está de pé, a gente sempre está de pé. Quando você conversa com alguém, você olha no olho da pessoa. Quando você dá atenção para essa pessoa, você dá o ouvido. Então, todo o que a gente aprendeu nesse tempo também é que todo contador de história, ele tem que saber mais do que contar, ele tem que saber escutar. Então, aqui, o Vini está falando, eu estou escutando ele, eu estou aprendendo com ele. Eu estou falando, o Vini está me escutando, a gente está aprendendo um com o outro. Então, eu acho que a gente tem que aprender a escutar, entendeu? A gente tem que aprender a falar menos da gente, quem a gente que a gente... mas escutar o outro, sabe? Tipo, eu acho que é isso. Tem o negativo, tem o cara que chega, qual é, meu, o que tu quer, velho? Estudantezinho da USP, entendeu? O que tu quer, sabe? Tem sempre um lado negativo que faz tu desistir. E parabéns pra vocês, eu acho que é justamente esse. Eu imagino que sim, que tenha, mas vocês foram lá e fizeram, né? Essa carapaça mais marrenta, todo mundo tem, mas tipo, você vê que por trás daquilo tem tipo um
cara tá com o coração muito mole, o cara carente pra caramba. E aí você dá um oi, ele já... Oi, e aí? Mas aí você chega, tudo bem, tudo bem. Aí ainda tá mais quieto, mas aos poucos ele vai se soltando. E se a gente vê que não tá soltando, a gente fala, você quer conversar? Não, vamos embora. A gente nunca forçou barra, tipo... O não a gente sempre teve, a gente foi lá e aquele clichê, a gente foi lá e foi ver se conseguia conversar com os caras. Como a gente quebra essa amarra do cara, tipo, a gente é bem claro e respeitou. A gente fala, pô, a gente vai gravar. Pode gravar a conversa? Pode. Aí no final a gente vai tirar uma foto, você autoriza? Aí a gente anda com papel, o cara autoriza. Aí e assina. E a prova disso que é só carcaça, tipo, a gente, desde os 15 anos, com uma amiga nossa tem uma ONG na Fundação Casa. E a gente visitava lá todo domingo sim, domingo não, quer dizer. E aí os moleques, você vê que perdeu a infância dando tiro, aí chega aquela lá, 18 anos, mó grande, mas você fala, vamos brincar de pega-pega, os moleques brincam numa boa, parece voltar criança. Então, tipo, é só por fora. E eu queria entender se vocês conseguem ver alguma diferença do ponto de vista até psicológico, de histórias, entre homens e mulheres que estão na rua. Né? Porque a gente vê, às vezes, alguns homens que parecem que estão isolados no próprio mundo ou com uma doença mental muito crítica, assim, né? E repetindo, às vezes, um roteiro, algumas histórias. E as mulheres parece que tem outra história, assim. Então eu queria entender se vocês conseguem ver um fundo por trás das histórias dos homens e das mulheres nas ruas. E outra coisa era que eu queria entender como eles entendem essa questão da casa e da rua, né? Porque o brasileiro tem a rua como um prolongamento da casa, né? E essas pessoas tratam a rua como a casa. Então, como é que vocês veem essas duas questões, homem e mulher e casa e rua? Tem sim diferença de homem e mulher na rua. A rua tem 80% de homem. E assim como toda a sociedade é bem machista, e esse 20%, creio que 19% é mulher negra. E desses 19% de mulheres negras, eu creio que uns 5% é mulher negra trans. Esse é tipo o que está mais abaixo assim, da sociedade. E isso deixa claro nas histórias que a gente ouve. Uma falou, homem de rua e homem que não é de rua mexe comigo. Já tentaram me abusar, e aí eu não quis, já quiseram me bater. E a outra que a gente ouviu esse domingo mesmo, a mulher falou, e a gente postou ontem, falou, todo dia ela tem cabelo curto, ela falou, tem que dormir coberto, não sei o que, pra me achar nenhum homem. Porque se souberem que eu sou uma mulher e tô lá dormindo, vão mexer comigo. Vão tentar me estuprar. Eu nunca durmo direito, tenho que beber pra caramba pra dormir, a mulher falou. E aí eu falei, e tinha um cara do lado dela, o Alex. Eu falei, e o Alex, como é que é? Ele dorme numa boa, sem coberta, sem nada. Porque é um cara. Tem sim essa diferença. E essa extensão, essa diferença rua e casa, eu associo muito também com a autoestima da pessoa, com a vontade, não vontade de sair, mas tipo com a esperança que ela ainda tem. Você vê que os que associam rua com casa, tipo, tá bem junto as coisas, é o cara que mais está desanimado, assim. Aqui já é minha casa mesmo, não tô nem aí, não vou conseguir sair. Mas daí você vê o outro que fala, eu quero sair, eu quero ir ter uma casa. Tipo, ele já não se sente, já não tem um sentimento de pertencimento àquele lugar. Ele fala, não sou daqui, eu tenho que sair daqui. Mas tem uns que falam, não tô aqui mesmo, vou morrer aqui. Eu associo muito a esse pertencimento, essa associação rua e casa com a autoestima dele. Pode falar. Só uma coisa, que a gente aprendeu é que, acho que a moeda de troca do homem na rua é o trabalho, é o objeto, é o dinheiro. Agora, a moeda de troca da mulher na rua nunca é o trabalho, a moeda, o dinheiro. É o corpo. Então, eu acho que isso faz com que elas tenham menos mulheres na rua. E isso faz com que a situação das poucas mulheres que estão na rua seja muito grave. Então, isso é bem complicado. Que cada um de vocês contasse uma história que vocês viveram. Ela ia falar isso também. Que tenha marcado vocês de um jeito, eu imagino que todas as histórias marcam, mas que tenha marcado vocês de um jeito especial ou de um jeito diferente e que tenha mudado alguma coisa na vida de vocês. Então, que cada um contasse
isso pra gente? Marca quando é muito próximo de mim. Como eu disse, quando as pessoas têm os mesmos sonhos que eu consegui realizar, quando a idade é parecida, quando o cara fala, pô, eu vim pra cá porque eu perdi meu pai, era a minha base, eu perdi meu pai e minha mãe segurou ali. Eu poderia ter caído muito fácil, mas uma específica é essas que o cara acaba voltando, que aí marca pelo... que aí eu vejo como o trabalho é bem mais que só contar. Mostra, por exemplo, essa do Bruno marcou muito. O trabalho moveu um perdão ali que não é muito comum. O Bruno morou com a avó a vida inteira, recém-nascido a avó entregou para a mãe nunca teve contato com ele, nunca quis ele, e aí ele contou nossa história para a página, contou a história dele para a nossa página, chegou na mãe dele, a mãe dele falou, pô, eu preciso perdoar meu filho, eu preciso dele do meu lado, volta para casa, tá tudo perdoado, vamos começar de novo. Hoje eu falo com o Bruno e a mãe dele no Facebook, tá tudo certo, o Bruno tá namorando. Postando selfie. A que mais marcou foi essa do Bruno e quando é muito próxima de mim. Você quer que conte uma história do SP Invisível que me marcou mais, é isso? Então eu vou contar outra também. Eu gosto muito de uma história que aconteceu, que a gente recebe muita mensagem na página, né? Por inbox. E uma mulher escreveu assim pra gente. Bom, eu tô aqui com meu amigo, o Anderson, e eu mostrei a página pra ele. E o Anderson, ele sempre quis fazer uma página como a de vocês, ele sempre teve essa percepção, esse olhar. Só que a questão é que o Anderson, ele era cego. Então, essa história me marcou muito, sabe? Porque fez muito a gente refletir quem é o invisível, aonde está o invisível, né? E o invisível está no coração daquele que não consegue perceber o outro como alguém. Então, acho que essa história foi a que mais me marcou. É isso. Dar luz à invisibilidade é algo muito importante. A gente vive dentro de uma sociedade onde o recorte classe e raça define muito da invisibilidade, né? Eu gostaria de saber se vocês têm esse recorte classe e raça dentro do trabalho de vocês. Por exemplo, a invisibilidade, dependendo da classe social e da raça que você faz parte, a invisibilidade ela se torna maior dentro dos quesitos sociais. Por exemplo, eu aqui hoje praticamente sou o único preto. Então, a invisibilidade é um distanciamento. O distanciamento que você tem dessas pessoas. Eu, particularmente, na minha família, eu tenho 2 pessoas que são moradores de rua e que são muito próximos. Você vai falar com outras pessoas que são de periferia, outras pessoas que são pretas e muitas. Você vai ter isso muito mais próximo delas, por causa de uma questão classe e raça. Vocês têm esse recorte dentro do próprio site, da própria página, por exemplo. Ali eu vejo que são 1.000 e poucas ou 2.000 pessoas que elas têm acesso a cada foto e curtem essas fotos. E se essas pessoas elas são mais brancas ou mais pretas, pode não ser relevante isso, mas porque o choque ele vai causar em quem? Mais, né? E eu acho que isso que traz uma reflexão muito interessante socialmente, humanamente também, né? Para a gente começar a se conectar com as diversas invisibilidades que acontecem ao nosso redor. Não tem como mensurar isso exatamente, mas a gente tem alguns dados e algumas coisas que a gente imagina. Um dado que a gente tem é que 75% das pessoas que seguem a página são mulheres. Acho que aqui está bem misturado, até tem um pouco mais de mulher, mas 75% são mulheres. Então, as mulheres têm muito mais sensibilidade, muito mais amor, muito mais se incomodam muito mais com aquilo, sabe? Se sentem tocadas. Mesmo a página não tendo muitas mulheres sendo retratadas ali, né? Que a gente é muito cobrado por isso. E isso é um dado que a gente tem. Pelo lugar que a gente tem ido palestrar e tem visto nosso público,
A gente tem atingido muito um público de classe alta e média, muitos jovens, jovens que precisam ser inspirados, jovens que falam muito, mas não fazem, porque a gente vive numa geração que é isso, né? Mas em questão de cor, eu não consigo te dizer, assim, eu não tenho essa ideia. Mas eu imagino que não sejam muitas pessoas da cor escura. Então, Jairo, na rua tem esse recorte, como eu disse para Fernanda, de gênero, mulher é o que está mais abaixo. Mas você vê claramente que tem esse recorte de tratamento com cor também pela televisão. Morador de rua só vai para a televisão quando é a Naomi, sei lá, a modelo lá que foi para a rua. Quando é o mendigo gato que fizeram lá. E enquanto isso tem 1000 histórias, a gente mostrando aí de pessoas, todo tipo de pessoas, negras, brancas, mulheres, homens, a maioria negra, só que só mostram quando é branco na rua. E tem uma história que passou pela riqueza, ou é bonito, sei que. Então tem esse recorte, a gente não faz a classificação certinho com tag, sei que, tanto soro negro, mas a gente vê que tem essa diferença de tratamento, deixa claro na televisão. O que me fez refletir sobre essa questão da invisibilidade como sendo uma condição geral, não só da população de rua, porque nós, sobretudo classe média urbana, vivemos na dinâmica do excesso de trabalho e do recolhimento egocêntrico. Isso também gera uma invisibilidade. E nessa perspectiva, eu sempre me penso muito como a ocupação do espaço público pode ser um viés para a gente colocar em questão essa capacidade de lidar com a diferença. Porque, em verdade, eu acho que muitas pessoas consomem as imagens e as histórias e isso dá conta de uma chancela de conscientização, como se fosse possível apenas dar um like no Facebook e de alguma forma estar em contato com uma realidade adversa. Quando a expectativa, eu acho que o desafio de todos nós é como é que a gente ganha as ruas e começa a dialogar com essa diferença que parte, inclusive, de um desafio básico, que é cumprimentar a pessoa no elevador, que é ceder a vez no ônibus, enfim, né, que são coisas que, para a gente, ficam tão esquecidas que é mais fácil se encantar com uma história distante, né? Eu queria saber como é que vocês refletem sobre essa dinâmica e como é que vocês lidam com essa expectativa de que o que vocês produzem possam realmente gerar uma intervenção, uma ação mais efetiva. A gente não está pedindo para o coração de cada um nada utópico. A gente está pedindo algo que você possa fazer, algo que se você não se permite muito, faça pouco, mas faça, entendeu? Tipo, talvez o máximo que você consiga fazer é cumprimentar um cara no elevador, então cumprimente. O máximo que você consegue fazer é ir no fim de semana na casa da sua avó. O máximo que você consegue fazer é ajudar um morador de rua. Mas faça alguma coisa, entendeu? E quando você chegar nesse máximo, tente ir além, sabe? Acho que a página não tem um formato, sabe? A gente espera que as pessoas façam alguma coisa, e não, a gente não espera que você vá falar com um morador de rua, a gente não espera que você... A gente espera, mas a gente não espera, entendeu? A gente espera que você vá, mas a gente não a gente quer que você faça alguma coisa, sabe? E eu ia falar outra coisa que... a sua pergunta se assemelha muito com uma outra pergunta que a gente recebe bastante, que é... Pô, eu não dou dinheiro. Eu não dou dinheiro para morador de rua. Tá bom, ninguém tá pedindo para você dar dinheiro para morador de rua. Tipo, às vezes uma conversa, um abraço, não sei, você ir lá e dar um sanduíche pro cara é muito mais do que você dar dinheiro para ele. Agora, o que você pode abrir mão de você pelo outro, entendeu? O que você pode fazer pelo outro? Você que tem que se perguntar isso e responder.
se você não dá dinheiro, não tem problema nenhum. Se você não, mas o que você pode fazer? Então acho que é isso. E é um cuidado que eu pelo menos tomo bastante e não sei como resolver ainda. Para a pessoa não ficar sentida pela figura do morador de rua, pela figura da história, até ponto de ficcionar aquela história na cabeça dele e não interpretar que aquilo está acontecendo mesmo, e acontece, e mobilizar aquilo e não ficar só no espetáculo da casa do Facebook, porque pode muito bem acabar gerando engajamento e transformar o coração da pessoa e ela mudar a sociedade em volta dela, mas como pode ser meio que uma novela da vida real, todo dia às 11 horas tem uma história de uma pessoa em situação de rua lá. E como like não muda a vida de ninguém. É um cuidado que a gente toma bastante. Não sei como te responder.